Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, coisa boa onde? No Filé do Zezé. Filé do Zezé, maravilhoso e tal, espetacular. Eu amo, eu adoro o Filé do Zezé. Que a propósito disso, até eu queria aproveitar já para adiantar algo que só vai acontecer no princípio do próximo mês. Mas eu quero adiantar a vocês. Nós estamos lançando o nosso 10º livro, que é o Tribunando com Independência. Tá aqui o livro. Tá aqui o livro. Olha, eu acho que tem muita coisa aqui que você vai gostar, viu? Muita, muita mesmo. Então, fica de olho que a gente vai avisando, a gente vai dizendo quando vai ser o lançamento dele. E esse lançamento deverá ser, inclusive, aqui no Filé do Zezé. A gente vai avisando. Tribunando com Independência é o meu 10º livro, tá certo? Vamos lá. Bom, eu estou recebendo aqui com o maior prazer o Antônio José de Carvalho Araújo. Eu adoro o nome assim comprido, nome pomposo. Antônio José de Carvalho Araújo, que é juiz federal. O Antônio, tudo bem, Antônio? Tudo bem, Geraldo. Prazer retornar. Retornar, né? Retornar, eu creio que eu estava fazendo aqui os cálculos, a última vez que a primeira que eu vim, fui entrevistado por você também no bate-papo, foi em 2012. 2012. Então, 12 anos depois. 12 anos depois. Uma grande satisfação. Que coisa boa. Você sabe que é um negócio que me dá uma satisfação enorme. Volta e meia estou recebendo convidados. Você me entrevistou há 15 anos, há 20 anos e por aí vai. Interessante, isso fica muito bom, marca muito a gente, né? Com certeza. Foi uma ocasião que eu estava retornando a Alagoas. Eu trabalho nessa profissão, eu sou juiz desde 2008. Desde 2008? 2008, então 2011 eu estava retornando, né, e tive essa grata satisfação de ser entrevistado, um momento bacana e um tema importante, que foi sobre os direitos sociais, os direitos humanos, reforma agrária. Que continua com tudo da mesma maneira, né? Em termos de evolução, mas assuntos que estão sempre em voga. Assuntos sempre atuais, né? Os assuntos foram atuais naquele tempo e ainda hoje, né? Reforma agrária é um assunto que deve ser discutido, sem debatido, dúvida, né? Que engraçado, sempre. Você toca num assunto interessante aí, quando você fala de reforma agrária. Eu tenho observado que de uns anos para cá tem sido muito pouco discutido. Por quê? Olha, é um assunto que sempre trouxe bastante polarização. Muita. Né? Então, trazer uma discussão do ponto de vista científico sobre a reforma agrária é sempre muito difícil. Primeiro porque, para existir reforma agrária, para ter um mínimo de avanço de reforma agrária, são necessários que os movimentos sociais avancem. No país, os movimentos sociais, nessa postura de exigir que o que está na Constituição seja cumprido. Perfeito. O texto da Constituição diz que temos uma linha de reforma agrária, com desapropriação não é reforma agrária apenas desapropriar claro sem indenizar, né? Então tem indenização. Mas tem um avanço de movimentos sociais. Sem dúvida. Então, em destaque, o Movimento Sem Terra, ele é sempre o protagonista desses movimentos. Então, traz uma polarização muito grande da sociedade, é difícil a discussão, mas eu creio que é necessária, porque com reforma agrária você democratiza mais as terras, democratiza a riqueza, a distribuição de renda, faz com que as famílias camponesas, no sistema inclusive de cooperativas, possam produzir. Claro. Né? Faz um trabalho, um debate interessante sob o ponto de vista ecológico. Exato. A questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, questão da produção
sem necessidade de agrotóxicos, um limite da questão de poluentes. Então, eu acredito que até essa discussão do ponto de vista ecológico é necessário, faz parte do programa de reforma agrária. É verdade. E distribuição de renda, né? Fazer com que as pessoas, os trabalhadores, eu atuo há um bom tempo nos juizados especiais federais, vejo que boa parte dos nossos pedidos de benefícios são relacionados aos agricultores camponeses, e boa parte desses agricultores que chegam para se aposentar na Justiça Federal não são sequer donos de suas terras. Quando muito trabalham no regime de comodato, trabalharam cortando cana em boa parte de suas vidas, e na intersafra tem um pedaço de terra que é cedido por algum dono de terras ou usina, e aí eles vão ali tentando plantar o milho e feijão para sobreviver. Agora a agricultura é muito incipiente. Muito. Eu até defendo a tese de que reforma agrária e revolução agrícola, né, que eu acho que cada vez mais é preciso fazer isso, e sobretudo quando se faz a reforma agrária, né? Não adianta você fazer a reforma agrária sem você dar os insumos, sem você dar capacitação, qualificação para o povo do campo, senão não adianta. Com certeza. Concorda? Com certeza. E temos exemplos muito pontuais, né, no estado de Alagoas, no Brasil, de projetos de assentamentos que deram certo, que dão certo, né? Então é necessário conhecimento, né, para a gente não ficar no plano da ignorância, nem sequer querer discutir um assunto desse. Exatamente. E fica todo mundo numa bolha. Mas é necessário debatermos esse assunto. E é tão importante que faz com que as pessoas, não é fincar essa coisa de fincar o homem na terra. Não, o homem é livre, a família é livre, exatamente. E vai para onde quiser. Exatamente. Mas que a família tenha condições, a oportunidade de escolher. Exatamente. Interiorizar as instituições, a educação, a reforma agrária, ela ajuda a interiorizar os serviços públicos. Imagine toda aglomeração de pessoas concentrada na cidade. Não, a reforma agrária, ela democratiza a habitação, né? As pessoas poderem residir nas suas regiões, no interior. É a fixação do homem ao seu lugar. Ao seu lugar. Quantas vezes uma usina quebrou e as pessoas saíram debandando daquela região? Por quê? Qual é o sistema de produção que tem se não fosse aquela produção da canavieira, né? Então tem um sistema... Eu tenho debatido muito aqui essa questão, tenho buscado muito esse assunto, que é essa questão do aproveitamento real e bem feito do Canal do Sertão. Eu não vejo esse aproveitamento até agora. E é um aproveitamento que entra exatamente dentro desse assunto, se ele acontecer, né? As margens do Canal do Sertão. Aquela água ainda não é aproveitada como deveria. Com certeza. Eu lembro quando fala Canal do Sertão, eu lembro dos meus estudos de geografia, ainda da 6ª série, ainda com 11 anos de idade, em que debatendo, conversando com os professores daquela época, e a gente ficava imaginando que poderia ter empresas fincadas no Rio São Francisco, né? Sem dúvida. Isso estudantes novos, né, sonhando com algo assim. Aí, de repente a gente vê um desvio de água daquela forma e que seja realmente bem aproveitado, principalmente de interesse do povo, né? A população seja redistribuída essa renda e não concentrado, né? Porque muitas vezes acabam tendo conglomerados econômicos que se aproveitam da oportunidade, têm o controle, de certa forma, uma influência política no Estado e acaba concentrando a riqueza daquele investimento que, sobretudo, é de toda a tributação que nós arrecadamos, né? O investimento público. Claro, e quando na verdade seria a democratização da água. Com certeza. Né? Que é a maior necessidade que nós temos agora. Bom, mas eu quero tocar em 2 assuntos com você. O Antônio, ele é juiz federal e nesse momento ele está aí com 2 projetos que estão em andamento. O projeto dele é o Vozes, não é isso? O que é o Projeto Vozes? O Projeto Vozes, ele iniciou esse ano, ele é realizado pela Justiça Federal. O Projeto Vozes, ele é uma questão bem simples, a explicação, ele trata de ouvir, de receber numa escuta empática os grupos que passam por um estado de vulnerabilidade social. Então, imagine que no dia a dia, eu, juiz, julgo pedidos de marisqueiras, pescadoras. Elas vão pedir benefícios previdenciários no INSS. Quando o INSS nega o benefício, elas socorrem da Justiça Federal. Mas quantas vezes um juiz, um advogado, um procurador, um estudante na sua formação, ouviu o que essas pessoas que atuam no dia a dia no trabalho de marisqueira têm a dizer? Pescadora. Qual é a realidade social vivida, os obstáculos, os problemas em relação à própria visibilidade, inclusão social, democracia que essas pessoas enfrentam? Não tenha dúvida. Então, o que se trata o projeto, já de uma forma resumida, nós convidamos esses grupos, no caso, o primeiro roda de diálogos do Projeto Vozes, no mês de março, foi sobre as marisqueiras e pescadoras. Elas são convidadas e elas são protagonistas do evento, que é realizado uma roda de diálogos na Justiça Federal.
elas vão palestrar para nós, nos educar, posso dizer assim. Elas vão explicar o que é, Porque é o trabalho o que é o trabalho braçal, muito passar bom. o dia inteiro numa cadeira dura, passar o dia inteiro 10 horas por dia, logo cedo da manhã, quando vem o pescado do marisco, do sururu, vem da lagoa, o que é passado espinicando aquele marisco por 10 horas seguidas, né? Muitas com problemas de saúde, passam por dificuldades. Eu falo da questão do estereótipo. Claro. O Projeto Vozes, ele desmistifica os estereótipos sociais, os preconceitos. E o juiz, quando vai julgar, de certa forma, ele não é uma pessoa, ele é neutro, ele é imparcial, mas ele recebe toda a influência ideológica da sociedade. Os preconceitos também influenciam o julgamento do juiz, como do advogado, como todos nós, independentemente de sermos trabalharmos nessa profissão. Quando nós olhamos uma situação nas ruas, uma situação real, nós vamos muitas vezes interpretar com base nos nossos estereótipos, nos preconceitos que são repassados consciente ou inconsciente. Isso não é uma questão só de escolha. É uma questão que é passada inconscientemente. Você não tem consciência, é passado aquele preconceito através dos aparelhos ideológicos que estão na sociedade. Com certeza. Então, quando você convida a marisqueira para ela relatar e dar esse empoderamento, esse poder para ela falar para você, né? Esse simbolismo dela falar, essa escuta. A inversão de valores, inclusive. Então elas falam, no caso, o primeiro projeto vosso foi sobre as marisqueiras e pescadoras, elas relataram as dificuldades e convidamos pessoas para debater o assunto. Muito bem. Então tem um representante do sistema de justiça, tem um procurador da República, tem um defensor público, tem um advogado, tem um professor da universidade. Então todo esse grupo, juízes federais, estaduais, trabalho, e todos eles vão debater aquele tema que é trazido, que é protagonizado pelos grupos de vulnerabilidade. O primeiro foi sobre marisqueiras e pescadores. O segundo, sobre pessoas em situação de rua, população em situação de rua, que está em situação de rua, foi convidado para a Justiça Federal para falar e nos dar uma apresentação de sua realidade. Eu digo uma aula, no sentido de que realmente é muito aprendizado que a gente absorve a partir de um conteúdo desse. É importante que um professor, é importante um livro, mas é essencial ouvir. E o Projeto Vozes, ele faz uma autocrítica ao sistema de justiça, porque nós nunca ouvimos. Nos formamos em graduações, e não só o direito, né? As outras graduações também. Tudo antes era hipotético. Com certeza. Como é que um médico vai atender no SUS, no sistema público, vai atender a população, se nunca deu um espaço para essa população ser ouvida? E dizer o que é a realidade de uma pessoa que utiliza o sistema público de saúde, que quer chegar no posto de saúde, quer ser atendido e muitas vezes não vai encontrar o profissional naquela hhora exata, que é passar esse sufoco de ter sua família ali dependendo do hospital público. É necessário que o médico ouça os depoimentos de pessoas que frequentam. O direito é a mesma coisa. É necessário ouvir as vozes das periferias, das comunidades com síndrome de Down, das pessoas com deficiência, saber o que é a realidade de uma mãe, que ela tem uma pessoa com síndrome de Down, filho, e a dificuldade que é de enfrentar o sistema público de saúde, o transporte. Questão do cadeirante, enfrentar mesmo um cadeirante com situação, estou falando do cadeirante, uma situação de pobreza, que é boa parte da população, né? Agora eu lhe pergunto, que resultado tem saído disso? Primeiro que é muito... O Projeto Vozes. O Projeto Vozes, ele... são várias conexões que são formadas a partir do projeto. Primeiro, a recepção dos magistrados, das magistradas. Boa parte dos juízes federais, que é realizado dentro da Justiça Federal, não só os juízes federais participam, mas a advocacia, os estudantes. Mas eu vou me referir primeiro à categoria que eu represento, que são os juízes federais. Eles vêm participando do evento. Ao final, eles vêm relatando o aperfeiçoamento, a contribuição desse evento para a interpretação de que eles vão fazer no dia a dia. Então, isso por si só a questão de participação de boa parte dos juízes já é muito gratificante, porque poderíamos fazer um evento apenas para os estudantes, e que os estudantes são o futuro, é essencial que eles tenham essa formação. Mas saber que os juízes estão participando e que isso está sendo importante e que eles estão mantendo a frequência no evento desses, que ainda não é cadastrado pela Escola Nacional de Formação de Magistrados ainda. Mas é só uma questão de tempo, nós vamos dar um upgrade no projeto e cadastrá-lo como atividade que vai fazer parte do nosso currículo de formação, que nós temos por ano de 40 a 60 horas de aulas, nós temos que ter de curso de aperfeiçoamento. E ele vai fazer parte, é questão só de tempo. Então é muito gratificante só nessa questão. Fora as conexões, pessoas estudantes que estão querendo trabalhar, realizar projetos de TCC, de formação, de pesquisa, a partir do Projeto Vozes, a partir do que eles estão ouvindo nesse projeto, do que eles estão assistindo,
Então, pessoas que estão querendo pesquisar sobre as marisqueiras. Sem dúvida. A questão da prova da qualidade de segurado especial, questão de direito previdenciário, da pescadora, né? A questão da população em situação de rua. A gente ouvir a realidade de uma pessoa em situação de rua e começar a despertar conexões, pesquisas. Que é o outro projeto de vocês, que é o Mutirão Popular, não é isso? Como é que é feito isso? O mutirão Pop Rua Ajude. Pop nós fizemos, Rua Ajude. Ele faz parte de um trabalho de uma comissão da Justiça Federal, em que eu sou parte, juntamente com outros colegas, coordenado por mim e por outra juíza, a doutora Aline. E essa comissão, ela realizou o primeiro mutirão Pop Rua Ajude, que foi realizado agora no dia 4 de maio. Sabe que me dá até um branco, assim, 4 de maio, num sábado. Então, esse primeiro mutirão, realizado na Praça Deodoro, né, de 9 da manhã até as 4 da tarde, recebeu a população em situação de rua e todo o sistema de justiça, Geraldo, participou, prefeitura, serviços da prefeitura, do governo do estado, então também estiveram presentes. Então a gente fez um mutirão que não foi só a expedição de documentos, em que parece que boa parte da população buscou documentos. Também tiveram outros serviços do sistema de justiça, mas acima de tudo foi um momento de reflexão sobre o que é a realidade da população em situação de rua. A gente vê aquelas pessoas que estão lá sem sequer ter um documento, muitas dormindo na praça. Eu visitei muito a Praça Deodoro à noite e observar que sequer tem um banheiro nas praças, né? E cerca de 90 a 100 pessoas. Eu contei na quinta-feira, antes do mutirão, eu contei mesmo, eu estava lá à noite e contei 90 e poucas pessoas. Então, realmente chama atenção e interessante que eles... Todas moradoras de rua? Em situação de rua. Em situação de rua. Muitas vão para abrigos, ou ficam nas praças, ou circulam na região, né? Mas elas pediram banheiro. Elas disseram, olha, eu sei que você está organizando mutirão, doutor, mas por favor, pelo menos um banheiro aqui na praça, né? É uma coisa que pediram, né? Para ter o direito de pelo menos fazer suas necessidades ali, sem ser na rua, porque é vítima de violência, né? Tem o segurança das lojas e não vai permitir que eles façam aquelas necessidades. Trabalho bonito, hein? Trabalho bonito esse que vocês estão fazendo. É um trabalho que a gente faz de coração e até perguntaram quais eram as dificuldades. Eu disse quais eram as dificuldades, mas na verdade, quando a gente vê o resultado, né, é muito motivador. E o trabalho ele vai além de serviços de documentação. Nós tivemos um banho solidário, cerca de 100 kits de banho e um banheiro com chuveiro no dia funcionando. Tivemos uma tenda de donativos, em que eles escolhiam, as pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua, podiam escolher. Eu quero um sapato, 200 calçados novos foram doados pela Secretaria da Fazenda para o mutirão. Fora diversas doações que tivemos. Perfeito. Tivemos uma grande tenda de doações. Então, a pessoa chegava e escolhia, eu estou precisando do sapato tamanho 39. E a gente ia tudo sem alvoroço, da forma digna que eles devem ser tratados. Muitos estudantes participaram como voluntários, atendendo o mutirão. Isso é importante, essa ideia de fazer o mutirão e convidar os estudantes como voluntários. Exatamente. Porque eles ali iam, uma mãe de um estudante nos agradeceu, né? Porque ela disse, que bacana que você está propiciando, vocês estão propiciando isso ao meu filho, que é estudante de Direito, e está tendo a oportunidade de conhecer essa realidade social. Atender as pessoas mais pobres, mais humildes. Porque esse cidadão, ele depois que formar, ele vai ocupar os cargos do sistema de justiça. Verdade. Né? Advocacia, servidor público. Então ele vai... Tem uma noção da realidade já bem melhor. E ele vai, depois de formado, lidar com as pessoas mais pobres. Exatamente. Como é que a pessoa passa 5 anos na faculdade e não tem um contato com a população mais pobre e vai trabalhar julgando, de certa forma. Muito bom mesmo. Poxa, Antônio José de Carvalho Araújo, juiz federal. Que prazer enorme de receber você pela segunda vez, né? Segunda vez, talvez até mais, não me lembro. Mas talvez segunda vez. Prazer enorme tê-lo recebido aqui. E as portas aqui do bate-papo estão abertas para você. Eu que agradeço o espaço e é essencial esse trabalho da imprensa, muito bacana o formato do programa, né? Eu elogiei da primeira vez, novamente, eu vejo essa ideia como fantástica, porque permite que a gente dialogue um pouco mais descontraído. Fica à vontade, né? Descontraído, exato. E, enfim, eu creio que é uma compreensão muito bacana por parte do telespectador. Muito obrigado. Parabéns, Geraldo, por muitos anos que está na formatação, né, na realização desse programa. Muito obrigado. Por ter vindo, viu? Olha, gente, aí breve, viu? Princípio do mês que vem, lançamento do meu 10º livro, Tribunando com Independência. E vamos agora aos nossos comerciais, lembrando do Sebrae. O Sebrae está presente. Vamos lá, gente, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel?
Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. E agora recebendo uma figura interessantíssima, uma figura que se interessa muito pelo esporte, um determinado esporte de uma época, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, mas ele é, sobretudo hoje, o secretário de Gestão Interna da Vice-Governadoria, lá junto com meu querido amigo Ronaldo Lessa, e mostrando que vice-governador também tem muito o que fazer. Flávio, como vai? Tudo bem, como é que vai? Bem, é um prazer enorme receber você. Muito obrigado. É o seguinte, a ideia inicial do governador Ronaldo Lessa, desde quando assumiu a vice-governadoria, foi justamente dar um protagonismo à vice-governadoria e não ser apenas mais um item, ser mais um órgão, tá? Então a gente começou a pensar em projetos, começou a pensar em atividades produtivas que proporcionassem uma melhor visibilidade ao vice-governador. Porque a gente sempre fica com aquela ideia, o vice-governador é apenas para substituir o governador. Figura decorativa, como se dizia antigamente, né? Justamente. E não é. E não é. Claro que não, ainda mais quem. Tanto pelo histórico do Ronaldo, como pelo que ele sempre gostou de fazer, sempre foi empreendedor, sempre foi uma pessoa que criou vários órgãos no Estado, criou Desenvolve, Assal, uma série de coisas. Você, aliás, foi presidente da Desenvolve. Eu fui presidente da Desenvolve. Foi no princípio, não foi? Não, fui agora no governo do Paulo. Renan Filho. Renan Filho. É do governador Renan Filho. Perfeito. Então, ele sempre criou isso, ele sempre teve essa ideia, então seria difícil o Ronaldo ficar um pouco passivo diante da vice-governadoria. Muito difícil. Isso não faz parte do tipo dele. É verdade, verdade. De jeito algum. E uma das atividades, uma das ideias que ele teve, juntamente com toda a equipe, foi a criação da Câmara de Estudos Políticos. Essa Câmara de Estudos Políticos a gente está querendo criar um ambiente, sabe, onde a gente faça reflexão, discussão e análise de toda a estrutura política, não a estrutura política de hoje em dia, tá? Mas principalmente a conjuntura política do passado, a essência da política. A política verdadeira. A política verdadeira. Não essa política de briga, de não. radicalismo de um lado. Justamente. É a ciência política. Então a gente está nessa vertente, a gente vai, por exemplo, primeiro pegar todo o passado político, porque é muito triste a gente ver que as pessoas não sabem a história da política alagoana. É verdade. Não conhecem a história. Então a gente tem que puxar a história da política alagoana e também fazer debates, seminários, tudo em cima dessa essência da política. Ninguém melhor do que o Ronaldo Lessa para falar de política alagoana, né? Justamente, ele está muito animado com isso. A gente tem tido um apoio muito grande da FAPEAL, sabe? Que a FAPEAL está ajudando muito. Nosso querido Fábio Guedes. Inclusive agradecer a ele o apoio. Sabe? Então eles estão disponibilizando 3, 4 bolsistas para a gente, certo? De todos eles com mestrado, doutorado, sabe, pós-graduação, essa coisa toda uma estrutura que a gente vai poder viabilizar bastante essa Câmara
de Estudos Políticos. Você acha que isso vai acabar se transformando numa espécie de academia de discussão política, ou até uma escola realmente de política verdadeira? Eu acho que você usou a palavra certa e a palavra que eu acho que a gente pretende, que é Academia. justamente essa academia de política, sabe? Eu acho de suma importância, voltando a dizer, para discutir a essência política, a ciência da exatamente. ciência política. Exatamente. E não a política do dia a dia, não é essa Perfeito. política que está aí, sabe? A gente não quer... Não é a política eleitoreira. Não. A ideia é que as pessoas tenham um embasamento político para poder discutir. Isso. Porque hoje em dia está muito difícil até discutir a política. Os argumentos são poucos. Então a gente tem de criar toda essa estrutura para que as pessoas conheçam mais a ciência política. Eu acho que esse é um caminho maravilhoso. Fora isso, você falou que existiam alguns projetos a mais que o nosso querido governador Ronaldo Lessa gostaria de tocar. Veja o seguinte, outro projeto que ele já está tocando vai tocar juntamente na SEADES, com a nossa amiga Kátia Borne, que é justamente uma atividade de cursos através da Oracle, cursos que vão ser gratuitos para que as pessoas tenham capacidade de entrar no mercado de trabalho. Essa é outra vertente que o vice-governador Ronaldo Lessa está tentando atingir. Que eu acho, e também isso gera uma mídia espontânea para a gente muito interessante. Não tenha dúvida. Porque mostra a atividade produtiva da vice-governadoria. É verdade. E outra coisa, agora vamos falar de uma política que vai acontecer. Acho que vai acontecer. Essa coisa acaba sendo preparatória para os 9 meses de governo que ele vai ter à frente. Que ele vai ter. Esperamos. Não, claro que sim, porque o governador Paulo Dantas não vai se contentar em terminar o mandato dele e acabou. Não é. Ele vai se candidatar a alguma coisa. Ou a senador, ele não pode ir para a reeleição. Então, automaticamente, o vice-governador está aí para assumir. Né? Ou, a não ser que ele esteja com outros projetos. Sem dúvida. A intenção dele, eu acho, né? Ele pode dizer muito melhor, é terminar o governo. Mas essa Câmara de Estudos Políticos, ele também... Só com um detalhe, é que ele pode terminar o governo e ser reeleito. Justamente, ele pode ir para a reeleição. Para a reeleição. Aí é uma coisa muito pessoal dele, né? Então, essa Câmara de Estudos Políticos, a ideia justamente é não só embasar um futuro governo Exatamente, perfeito. mas também dar subsídios para que o governador Paulo Dantas possa ter mais projetos, mais ideias. A concepção é essa. Até porque essa união de governador com vice-governador, os dois tendo o mesmo caminho, pelo menos o mesmo caminho de pensamento e filosofia, eu acho que isso é altamente válido. Muito, muito. Eu acho que esse pensamento produtivo, esse pensamento tanto do governador Ronaldo como do governador Paulo Dantas, eu acho que eles se completam, sabe? Eu acho que eles pensam parecidos, então tem muita coisa que eles pensam parecidos, então isso ajuda bastante. É verdade. Como é que está a estrutura da vice-governadoria hoje? A estrutura, nós temos dois secretários, no caso a Secretaria de Gestão Interna e a Secretaria de Articulação Política. Perfeito. Certo? Quem é o secretário de Articulação Política? Era o João Folha, aí entrou uma moça no lugar dele, sabe? Então ela também está desenvolvendo essa parte que é justamente a articulação do vice-governador perante a todo o Estado, com prefeitos, com vereadores, sabe? Para ver a demanda deles principalmente. Mas ele está, vamos dizer assim, bem cercado. Tá bem cercado. Tá. Dá para fazer esse trabalho com... Eu achei sensacional essa história dos estudos políticos feitos pela vice-governadoria. Achei fantástico isso. Inclusive a gente já teve muitos elogios, sabe? Muitas pessoas se interessando, e não vai ser política partidária, não vai ser nada disso, volto a dizer. Então muitas pessoas se interessando para participarem, para pessoas da universidade, pessoas da comunidade, já mostrando interesse nisso. Agora eu quero tocar num assunto que eu falei no princípio, propositadamente.
3 nomes aqui já foram citados. Um do próprio Flávio. O outro, Cátia Borda. E o outro, Ronaldo Lessa. Todos 3 loucos por vôlei. Tô certo? Ex-jogadores de vôlei. Ex-jogadores de vôlei. Todos 3. Todos 3. Todos 3. Me conta como é que é essa história do vôlei aqui. Qual é a sua visão da coisa? A gente, inclusive, lançou um livro, História do Voleibol Alagoano, que você entrevistou o Geraldo Magela. Exatamente. A gente contratou o Geraldo para que ele produzisse o livro, escrevesse o livro, sabe? Então ele teve muito trabalho pegando, como é que se diz, entrevistas, toda com ex-jogadores, né? Porque a gente não tinha nada, vamos supor, que se visse de subsídio para a elaboração do livro, a não ser a memória dos jogadores e ex-jogadores. Então, foi um trabalho muito cansativo e quando a gente olha, uma das coisas importantes do voleibol é que várias pessoas que jogaram voleibol hoje ocupam cargos de destaque. É verdade, ou ocuparam. É verdade. Por exemplo, hoje a Alagoas está sendo gerida pelo governador Fernando Torinho. Que também jogou voleibol. É verdade. Jogou comigo na Fênix. Então tem muita coisa assim. Meu irmão mesmo, Sérgio Dória, que foi secretário da Fazenda, também jogou voleibol. Exatamente. E vários outros que já estão aí. Foi secretário de Ronaldo. Foi secretário de Ronaldo. Exatamente. Por onde anda ele? Ele está com a empresa privada. De digitalização de documentos. Que coisa boa. Deixou a parte oficial. Por enquanto deixou a parte política. Mas ele é muito competente. Pública. Muito competente. Eu acho que ele fez história ali na secretaria. Modificou bastante coisa, treinou muito pessoal, capacitou muito o pessoal. Mas vamos continuar no vôlei. Qual foi a importância, por exemplo, do nosso saudoso Toroca? O Toroca, eu acho que é um grande destaque do vôlei alagoano, né? Toroca desde a época de 1950 e desde a década de 50 que o Toroca está no vôlei, como jogador, como treinador, como dirigente, e o Toroca chegou no ápice de qualquer dirigente que é ser presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. Foi de uma importância vital. Vital, ele foi vice-presidente durante muito tempo e depois ele assumiu quando o Ari Graça saiu. Então, o Toroca passou, para a gente, foi de uma importância muito grande. O livro, um dos motes do livro, uma das ideias do livro era justamente a participação dele. Ele participou, deu entrevista, no entanto, um pouco antes do lançamento do livro, ele teve de partir. Né? É verdade. Deus chamou ele e o filho dele, Gustavo, que hoje é vice-presidente da CBV também, perfeito. Gustavo, ajudou muito a gente nisso, muito na elaboração desse livro do voleibol, que eu acho que vai servir de subsídio para várias outras publicações, sabe? Acho que tem uma história ali tem uma história que não foi registrada em canto nenhum. É verdade. Agora, Flávio, como é que você enxerga essa política do vôlei de um modo geral? Porque o vôlei já foi a grande paixão do brasileiro. Eu acho que era futebol, vôlei, né? Talvez continue sendo, mas não com a mesma intensidade que acontecia. Ninguém perdia uma partida de vôlei, se fosse masculino ou feminino, etc. Eu não sinto mais a mesma intensidade. Por quê? Eu sei que, primeiro, realmente é o segundo esporte no Brasil, né? É o vôlei. Mas o que acontece? Houve uma profissionalização muito grande a profissionalização do vôlei. Então, com tudo que se torna profissional, as pessoas vão para os maiores centros. Então hoje, por exemplo, na Seleção Brasileira Masculina de Voleibol, tem 2 alagoanos convocados. Sabe? E como é que por que eles não estão aqui? Não tem como ficar. Então eu acho que os centros menores... Sim, sem dúvida. Estão sofrendo bastante, sabe? Em relação a isso. E alguns centros menores se destacam no vôlei de praia. Como é o caso da Paraíba. É verdade. A Paraíba é engraçada. A Paraíba surgiu mesmo nessa parte, né? É muito forte mesmo. Mas eu acho que o vôlei vai continuar vingando, sendo o segundo esporte do Brasil mesmo. Tem que ser. Vamos voltar para o nosso ex-jogador de vôlei lá, o Ronaldo Lessa e a vice-governadoria. O que você aponta como as principais realizações já feitas pelo vice-governador?
Olha, eu acho que a primeira coisa é a integração dele com o governador Paulo Dantas. Eu É acho que isso é importantíssimo. muito importante. Muito. Eu acho que fortalece o governo, sabe? E também toda essa parte de planejamento, porque o que aconteceu? A vice-governadoria estava praticamente desativada em função do o prefeito Luciano Barbosa ter deixado a vice-governadoria e ter ido Exatamente. para candidato a prefeito, se elegeu, né? Tá lá, nosso amigo Luciano. Então, a vice-governadoria estava um pouco, vamos supor, desarticulada, e a gente teve de fazer toda a montagem, sabe? E você sabe que demora um pouco, né? É um processo um pouquinho demorado, e o governador Ronaldo está à frente de tudo, sabe? Está à frente de tudo, quer saber de tudo, participa de tudo. Sabe? E para a semana ele vai estar como... É dele, é do espírito É do dele. espírito dele. É. Até a reforma, porque a gente está indo para um prédio muito bonito ali Tô no sabendo. centro da cidade, né, em frente ao Palácio, perto do Banco do Nordeste. Então, até a reforma, até pelo sangue dele de engenheiro, ele se envolvia, está se envolvendo, sabe? Ali Então, estava muito isolado. Tava. Não é? É. Que agora vai ser a sede da maçonaria, né? Se não me engano. O que era a vice-governadoria antiga. Não sei. Eu acho Não que sei. sim. Acho que sim. Tenho quase certeza disso. Uhum. Mas vamos lá. E aí, então, como é que está a garra dele para... Tá grande. Principalmente com esse projeto da Câmara de Estudos Não, Políticos. isso aí eu acho fantástico. Esse talvez seja a menina dos olhos dele hoje, sabe? Então ele está muito animado com isso, e eu acho que a gente já vai estar implementando isso no mês de junho. A gente já vai estar tocando, vai trazer uma pessoa de peso para fazer a abertura, sabe? E ele está animado, muito A abertura da Câmara ou já transformado em evento? É porque na Câmara vão ter vários eventos, vão ter vários seminários. Certo. Então já é o primeiro evento da Câmara. Ah, tudo bem. Então será um seminário? Será uma palestra. Uma palestra proferida por? Ainda não Não sabe. Algumas Não, pessoas estão falando... Até porque a escolha dessa pessoa, por tudo que você falou no princípio do programa, é de uma importância fundamental. Muito grande. Né? Muito Ela grande. tem que enxergar a política da maneira como você colocou no princípio. Justamente. Né? Não daquela maneira vulgarizada que nós chegamos a chegar. Isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. Então, eu acho que está na hora exatamente de passar, sobretudo para as novas gerações, passar a filosofia de uma política necessária, diferenciada. Isso mesmo. Vamos em frente. Eu espero que Como diz o você outro, vai ser convidado. Vamos em frente que atrás vem gente. Você vai ser convidado. Irei com o maior prazer. O lançamento da Câmara. Não, irei. O Câmara vai. O Câmara vai. Vai. Inclusive, é outra coisa que nós vamos inaugurar agora em junho. A data parece-me que é 6 de junho, tem que ter a confirmação do governador Paulo Dantas. Certo. Vai inaugurar a nova sede da vice-governadoria. Já vai inaugurar agora. Já. Muito bom, muito bom. Já. Muito bom. E aí, Ronaldo vai deitar e rolar. Espero. Leve Com meu toda abraço certeza. para ele. Diga a ele que eu já tô com saudade, viu? Porque ele tá sempre vindo aqui ao programa, mas já tá demorando uns 5 meses já, né? Uns 4 para 5 meses. Não pode não. Diga a ele que eu já mandei puxar a orelha. Tá bom, muito obrigado a você. Valeu. Flávio Dória, que prazer enorme receber você. Você que é hoje o secretário de Gestão Interna da Vice-Governadoria. Muito obrigado. Muito prazer em recebê-la, tá? Obrigado. E não vamos parar por aqui, não. Não, vamos. Tá bom? Aqui, gente, aguarda, viu? Que vem aí o lançamento do meu 10º livro. Aguarda, Tribunando com Independência. Eu ainda não sei o dia, mas vai ser logo no princípio do próximo mês. Ok, gente? Vamos lá. Voltamos já, lembrando a vocês também do nosso Sebrae, hein? Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down.
Pegue junto com Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Recebendo só assunto bom, gente boa, né? Por exemplo, eu agora estou recebendo aqui o Érico Gomes, que é procurador da República, membro do Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público Federal. E que tem assuntos muito bons para conversar com a gente. Érico, como é que vai? Vou bem, Geraldo. E você? Prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer estar aqui presente pela primeira vez. Primeira no vez bate-papo, você, né? Sim, primeira vez no bate-papo. Ah, tá certo, tá certo. Então, tem que agradecer, né? Você? Estar aqui com a gente pela primeira vez. É tão raro isso acontecer, porque toda vez que chega, é a primeira vez que fulano vem aqui. Olha, você já me entrevistou em tal época, assim. É muito gozado esse negócio. Mas vamos lá. Érico, você está num núcleo que é de uma importância fundamental e talvez dos mais discutidos hoje no país, que é o núcleo do meio ambiente, não é verdade? Isso. Até que ponto esse núcleo, como federal, ele absorve os problemas do meio ambiente como um todo e participa efetivamente? O Núcleo de Meio Ambiente aqui no Ministério Público Federal, e não só aqui em Alagoas, mas no país todo, tem uma atuação muito ampla. Nós temos atuação em tudo aquilo que diz respeito ao interesse da União. E como nós pensamos, quando nós pensamos no estado de Alagoas, nós vemos muitas coisas de interesse da União. Nós temos esse litoral. Sem dúvida. Esse litoral é enorme, Claro. belíssimo. Temos a APA Costa dos Corais. E com um detalhe, que pertence à Marinha. Que Exatamente. pouca gente sabe disso. Isso. Né? Que não pode usar e abusar, não. Não pode. Não, de jeito algum. Inclusive tem uma unidade de conservação com relação a essa Costa dos Corais, que é mais um nível de proteção a essa costa. Não só a Costa dos Corais, nós temos também, por exemplo, no estado de Alagoas, o Monumento Natural do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, sem dúvida alguma. Exatamente, que tem também uma unidade de conservação Com só certeza. para trazer a proteção a ele com relação ao seu caráter paisagístico, a sua proteção, a proteção das suas encostas, para que ele permaneça sendo essa fonte de matéria-prima, vida. que é o peixe que alimenta as comunidades ribeirinhas. Né? Exatamente. E tem que tomar um cuidado muito grande com isso. E falando nessas comunidades, o Ministério Público Federal tem muita atuação com relação a essas comunidades, sobretudo os quilombolas, os indígenas, Isso, exatamente. as comunidades de pescadores. Então, assim, nós atuamos muito fortemente com relação a essas comunidades, tendo em vista o interesse federal na matéria, tendo em vista que essas comunidades muitas vezes vivem dentro de unidades de conservação, vivem em territórios protegidos pela União, como, por exemplo, a terra indígena, que tem a proteção dada pela União, já que é uma terra da União, com usufruto exclusivo dos indígenas. Como é que você enxerga as comunidades indígenas sobre o aspecto produtivo? As comunidades indígenas, elas nos proporcionam, o Ministério Público Federal, no seu trabalho diuturno com elas, percebe o cuidado que eles têm com a terra e a produção própria que eles têm. Eles plantam, eles colhem, eles vendem esse produto, eles têm muito cuidado na preservação das suas matas, na preservação da reserva legal dentro da comunidade indígena, eles pescam, eles fazem todos os tipos de atividades necessárias para explorar essa terra, mas explorar de um jeito sustentável. E nós podemos perceber isso nas visitas que nós fazemos. Com certeza. Nessas terras indígenas, e vemos que essa população, com muita dificuldade, precisando de mais auxílio estatal, mas ainda assim fazendo o bom uso dessa terra e explorando para sua subsistência e ajudando na preservação do meio ambiente. Qual é o olho realmente clínico do Ministério Público Federal em relação
É engraçado, eu adoro esse assunto, porque eu acho que essa produtividade criada pelo indígena, ela pode ser muito, muito, muito bem explorada para o bem deles também, mas para o bem Exatamente. das outras comunidades. Como é que vocês enxergam? Nós enxergamos que a inserção desses indígenas na economia local é muito importante. Isso, exatamente. Essa economia produtiva feita pelas famílias indígenas e também feita coletivamente dentro das comunidades ajuda o entorno social, não só na terra indígena, mas também nos municípios Não tenha circundantes. dúvida, é isso que eu acho. Cito o exemplo dos Cariri-Chocó, que estão inseridos dentro do município de Porto Real do Colégio e tem uma função econômica muito importante dentro desse município, na produção agrícola e também em outras atividades, como por exemplo a pesca e outras atividades. Então, assim, a inserção dessas comunidades, como nós vemos na nossa atuação e nós batalhamos para que haja melhorias para essas comunidades, nós vemos o quão importante essas comunidades são para a economia local. Não tenho dúvida. Agora, como é que vocês têm trabalhado no sentido de uma inserção maior dessas populações em relação exatamente a essa produtividade que eles têm? O Ministério Público Federal busca parcerias com outros claro, órgãos. É claro. Vocês não podem agir diretamente. Isso, exatamente. Nós buscamos principalmente com a FUNAI, que a FUNAI busque parcerias com órgãos como a Embrapa, empresas como a Embrapa que ajudam esses indígenas a produzir, a melhorar a sua produtividade. Nós também buscamos outros tipos de políticas públicas para os indígenas. Eles precisam de muitas assistências do Estado ainda. E muitas assistências. Porque são populações que ao longo da história brasileira sofreram muito com perseguições, exatamente. Sofreram muito com a ausência mesmo de preocupação do Estado na melhoria dessas situações. E continuam sofrendo em outras terras. Isso, a gente sabe, a Amazônia, por exemplo, é um desastre. E aqui mesmo no Nordeste, há muito déficit de moradia, por exemplo, dessas comunidades. Nós visitamos comunidades em que ainda há pessoas morando em casas de taipa, para você ter uma ideia. Isso acontece no Chucuru Cariri, em Monte Alegre. Eles todos vivem em casas de taipa e algumas com nem teto tem. E o Ministério Público Federal tem uma atuação muito forte nessa área para buscar melhoria e a construção dessas casas, muito dessas bem, moradias. Aí eu pergunto a você, quem é o responsável por dar essas melhorias? É o próprio poder público. Por exemplo, eu cito que não é só a União que tem esse dever, não só o Ministério das Cidades, mas também a própria Prefeitura tem que buscar essas parcerias para produzir e também para construir essas casas. O governo do Estado, por aí. O governo do Estado também tem a obrigação. A obrigação é de todos os entes federados. E o Ministério Público Federal cobra de todos. Isso é muito bom, mas o Ministério Público Federal ele não só cobra, que eu sei que não, ele também incentiva, ele mostra caminhos, né? Exatamente. E aí eu vou perguntar a você sobre essa questão do trabalho. Porque o indígena, por exemplo, aquele indígena real, ele não quer esmola. Ele quer poder trabalhar, poder produzir. Até que ponto o Ministério Público influencia nos órgãos que podem incentivar não só a cultura, o artesanato, etc., como produção mesmo. Isso, como nós falávamos da inserção dos indígenas nesse contexto social, não só dentro da própria comunidade, mas também fora, no entorno, eles buscam trabalho fora, a maioria deles busca trabalho fora também, e o Ministério Público Federal tem atuações conjuntas, mas sobretudo a atuação do Ministério Público do Trabalho nessas inserções. Perfeito. O Ministério Público Federal acompanha junto com o MPT a adequada inserção social e no mundo do trabalho, né, no mercado de trabalho dessas pessoas. É um trabalho paralelo. Exatamente, porque o Ministério Público do Trabalho também faz parte do Ministério Público da União. Exatamente. Que o Ministério Público Federal também faz parte. E o Ministério Público do Trabalho, ele trabalha exatamente com a questão da inserção social das pessoas e na proteção do trabalho digno, do trabalho com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas garantidos. E aí que eu gosto de entrar sempre nesse assunto, a formação de cooperativas, por que não? Para fazer com que realmente eles fiquem inseridos como sociedade. Exatamente, existem várias possibilidades que o nosso ordenamento jurídico permite a eles. O formato cooperativo também é uma das opções. Geralmente eles escolhem o formato de associações, e essas associações buscam a inserção dessas pessoas e a melhor produtividade. Geralmente eles buscam o caráter associativo em vez da cooperativa. Érico, me fala um pouquinho sobre os quilombolas. Problema seríssimo, sempre foi um problema sério. Como é que estão os quilombolas agora?
Os quilombolas, eu queria até aproveitar aqui para inserir o tema da fiscalização preventiva integrada da Bacia do São Francisco, que chegou à sua 13ª edição. Perfeito. E foi FPI. Isso, a FPI, que foi concluída agora no dia 11 de maio com audiência pública. E nessa FPI nós tivemos a oportunidade de visitar as comunidades quilombolas ali do entorno de Arapiraca. Certo. E eu destaco uma comunidade que está dentro do município de Arapiraca, que é a comunidade de Carrasco. Reconhecida Reconhecida como comunidade quilombola pelo INCRA, já tem o seu documento lá reconhecido como quilombo, e é importante destacar como eles têm dificuldades com coisas básicas do poder público. Cito o exemplo lá da questão da água. Eles ainda hoje, mesmo estando tão próximos da cidade, eles não têm água encanada. Eles ainda não têm. Ainda não tem água encanada. Isso é um problema seríssimo. Apesar de a Casal ter feito toda a tubulação necessária, ter feito inclusive um evento para inaugurar, a água jorrou naquele evento, mas logo depois houve um problema numa das ligações e desde então a água não está sendo servida. Tempo? Isso, se não me engano, já tem muitos anos, acho que mais de 5 anos. Muitos anos? Exatamente. É aí que o Ministério Público Federal tem que entrar para valer. Exatamente. Eu acho que Com certeza. O que é o casal? Não é exatamente. E a fiscalização preventiva integrada, ela tem exatamente essa função. Nós vamos até as comunidades, fazemos o diagnóstico dessas situações. Nós não sabíamos que isso estava acontecendo. Tá. Os órgãos não sabiam que isso estava acontecendo, até porque a própria comunidade ainda não tinha ido. Aí vocês entraram nesse assunto agora. E nós vamos entrar agora nesse assunto com o relatório da fiscalização. Isso já consta do relatório da fiscalização. Isso vai ser objeto de procedimento específico do Ministério Público Federal para cobrar da Casal exatamente. E da Prefeitura que isso seja resolvido, porque é um absurdo. É um absurdo. E você veja que são comunidades, inclusive, que têm problemas de saúde seríssimos. Falciforme, né, se não me engano. Anemia falciforme? Anemia falciforme. Anemia falciforme. Acontece também em algumas Acontece comunidades. muito. Então, como é que falta água para uma comunidade que não pode? E ainda tem uma outra assimetria dentro da comunidade, porque eles fizeram todas as ligações, mas as ligações funcionam em 10% das casas. Nos outros 90%, as pessoas têm que comprar água em caminhão-pipa para ser abastecido na sua cisterna. Que é um absurdo. Tendo a ligação feita, só não funciona, não está tendo a água encanada. Para você ver como a situação é difícil. E nós também constatamos nessa visita problemas de exploração minerária dentro da comunidade sem nenhum tipo de licença. Licença pelos órgãos de fiscalização, por exemplo, pela Agência Nacional de Mineração, verificamos que não tem nenhuma autorização para esse tipo de exploração. Entendi. Nós fizemos imagens com drones para verificar esses locais, para certificar isso no relatório e tomar as providências adequadas. Tem que ser, não pode deixar que as coisas aconteçam assim. Agora vamos falar um pouquinho dessa questão das barragens, que vocês estão de olho aí, né? Também. O que está acontecendo? Aqui em Alagoas nós temos muitas barragens feitas pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca e feitas pela Codevasf. Essas são de atribuição federal para nós fiscalizarmos. Porque elas são barragens de rios. Isso, são açudes. São açudes. Isso, são barramentos que funcionam como um açude, fornecem água para a população. O que nós vimos durante essa fiscalização preventiva integrada foi uma situação de completo abandono dessas barragens, o que é um grande risco para as populações. Claro. É um risco tanto para a própria vida dessas pessoas que estão ali no entorno, quanto para a sua própria subsistência. Porque se houver o rompimento de uma barragem desse tipo, a gente sabe o que é isso. Nós temos um problema seríssimo para a própria vida dessas pessoas. Claro. Nós constatamos nessa visita, por exemplo, barragens que não têm nenhum tipo de manutenção há mais de 40, 50 anos. Barragens do DENOX, um departamento nacional com orçamento público federal. Então, assim, a gravidade da situação é tão grande que o Ministério Público Federal tem vários procedimentos sobre cada uma dessas barragens e aproveitamos o ensejo dessa fiscalização preventiva para visitar em loco. Eu estive visitando, acredito que foram 6 barragens que visitei, e em todas elas nós constatamos a situação pelo interior aí afora. Isso, em Jaramataia, em Feira Grande, em Campo Grande, dentre outros municípios. Até que ponto o Ministério Público Federal pode exigir um laudo sobre essas barragens?
Nós podemos exigir que essas barragens cumpram toda a legislação federal que trata da segurança de barragens. Existe uma lei, que é a Lei 12.334 de 2010, que prevê vários requisitos de segurança para essas barragens, como, por exemplo, citou o plano de segurança da barragem. O que seria esse plano de segurança? Em caso de emergência, é preciso que já tenha sido feito, elaborado, um plano de evacuação, por exemplo. Com certeza. Nós precisamos saber, a população ali precisa saber, por exemplo, no município de Jaramataia, que é a maior barragem do estado, Certo. barragem de açude. Se acontecer um evento catastrófico, que seria um rompimento dessa barragem, o que a população vai fazer? Nesse momento, não existe nenhum plano de segurança. Então, o poder público não estabeleceu nenhuma norma, não deixou claro para essa população. Além de fazer, tem que deixar claro, tem que informar a população. O que a população vai fazer Lógico. em caso de um evento grave Isso. como esse? Qual é o caminho a seguir? O poder público não sabe. Não sabe. O DENOX não sabe. Não sabe sequer, é isso que eu queria buscar. Até que ponto vai o perigo? Não sabe. Não sabe, porque não há um laudo. Não há um laudo, não há uma manutenção preventiva dessas barragens. Elas estão tomadas por matagal, assim, todas elas estão tomadas por matagal, e elas funcionam inclusive como estrada. Agora, você veja uma coisa, inclusive é interessante isso, porque nós estamos vivendo o que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Isso. Né? Porto Alegre, por conta daquela enchente de 1941, que foi um desastre total, construiu uma barreira em todo o entorno da cidade em função do rio, né? Da proximidade do rio, com 23 bombas. 23 bombas, que não funcionaram. Agora, as 23 bombas não funcionaram. E por que não funcionaram? Porque não foram feitas as fiscalizações e os laudos. Então, é aquela história, o leite derramado. Aí, assim, vamos limpar agora. E não fizeram as manutenções também As preventivas manutenções, necessárias, claro. que já estavam previstas, Exato. mas houve, parece, uma suspensão dessas manutenções. Voltando à situação das barragens, é uma situação semelhante. Claro. Essas barragens precisam ser mantidas sempre, porque Perfeito. se houver um rompimento e não houver um plano de segurança e não houver a manutenção preventiva, vai acontecer uma tragédia. Falta cultura da prevenção. Eu sempre digo, exatamente. nós não temos a cultura da prevenção. A gente Correto. fica achando que Deus segura. Nem sempre, ele às vezes tem que dar a lição. E ainda vimos uma outra situação nessas barragens. Elas funcionavam como uma estrada. Todas elas funcionavam como estrada. Nós vimos ônibus passando, caminhões passando. Veja, é uma situação, é uma obra de engenharia que não tem a manutenção há mais de 50 anos, Perfeito. funcionando como estrada. É, Ou seja, são veículos pesadíssimos, numa estrutura que ninguém sabe como está no momento, porque não tem como fiscalizar, já que está tomada por mato, e recebendo esse influxo de peso sempre, todos os dias, sem sabermos, muito sério. sem termos um plano de emergência. Agora, E aí? Érico, eu gostaria que você passasse para o meu telespectador que realmente ação o Ministério Público Federal está tomando com todas essas investigações que está fazendo. O Ministério Público Federal tem procedimentos com relação a todas essas barragens que visitamos durante a FPI. Nós vamos usar esse relatório quando ele chegar ao Ministério Público Federal. Esse relatório produzido pelos órgãos de fiscalização, nós vamos adotar as providências necessárias. Podemos adotar uma recomendação ou podemos adotar até mesmo uma ação civil bem. pública para que efetivamente seja feito o plano de segurança e para que sejam feitas as manutenções. Muito bem. É necessário Vou convidar sejam você feitas em essas breve manutenções. para voltar aqui para dizer o que fez. Sim, com Tá certeza. certo? Mas eu adorei, todos os assuntos que você tocou são realmente muito importantes para a população de modo geral, e esse é o grande papel do Ministério Público Federal. Érico Gomes, foi um prazer enorme receber você aqui. Foi um prazer para E mim os também. esclarecimentos Gostei foram muito da muito nossa importantes. conversa. E precisamos difundir essas informações para que todos conheçam a fiscalização preventiva integrada, conheçam mais o trabalho do Ministério Público Federal e nós possamos ter maior efetividade no nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Bé. querido. Bom, eu quero também agradecer a vocês que estiveram conosco até agora. Eu quero lembrar a vocês que eu estou lançando o meu 10º livro agora. Está com coisas bastante interessantes e eu espero que você seja um dos nossos leitores. Nós faremos o lançamento do princípio do próximo mês. E eu vou contar com a presença de vocês, tá bom? Depois eu digo quando será, o dia, a hora, tudo, ok? Muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, então o encontro está marcado. Oferecimento Sebrae.
especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.